em Viseu. Muito bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. Olhamos para o caso das alegadas torturas na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa, que levou à detenção de 24 agentes da PSP e um civil. O Ministro da Administração Interna admite ter havido um pacto de silêncio. Embora recuse que exista uma cultura instalada que favoreça este tipo de práticas. Em entrevista ontem à noite à CNN Portugal, Luís Neves sugere, no entanto, que houve facilitismo face a comportamentos inaceitáveis. Tudo leva a crer que houve aqui um facilitismo e uma aceitação de comportamentos desviantes e que são comportamentos particularmente graves. A ofensa à dignidade da pessoa, do ser humano, é particularmente grave, que tem a ver com agressões bárbaras e com humilhações, e depois a aceitação e o silêncio, um pacto de silêncio na não divulgação desses mesmos factos, e por isso Mas é isso grave. tem a ver com um sentimento de impunidade, tem a ver com uma cultura instalada nas polícias, tem a ver com o quê? Não há esta cultura instalada nas polícias, nós estamos a falar de casos isolados. Luís Neves defende, no entanto, que estamos perante casos que não espelham a realidade geral das polícias. O Ministro da Administração Interna diz também que só mais tarde será possível tirar todas as conclusões. Pode ter ocorrido essa falha no controle interno, mas o que eu quero dizer é que só quando tivermos acesso àquilo que é matéria de investigação criminal, portanto, quando o processo estiver aberto e quando houver decisões transitadas e julgado por parte dos tribunais, é que nós vamos poder, de facto, fazer a avaliação de como, quando, quem, em que circunstâncias os crimes foram cometidos. Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, em declarações à CNN Portugal, depois de um dia que levou à detenção de mais 15 agentes da PSP por suspeitas de envolvimento em casos de tortura na Esquadra do Rato. No total, há 25 detidos. Passaram a noite nas esquadras do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. E é lá que devem ficar até serem presentes ao juiz de instrução para primeiro interrogatório e para a aplicação das medidas de coação. O que poderá acontecer só no final desta semana é o que admite ao Observador uma fonte conhecedora do processo, e isto devido ao elevado número de arguidos detidos. Além dos agentes da PSP, ontem foi detido também um civil. A CNN Portugal diz que se trata de um segurança de uma discoteca cujo envolvimento ainda estará a ser investigado. Neste caso, entre os novos detidos, Carlos Pedro, está Mário Vaz Maia, polícia e irmão do cantor Nininho Vaz Maia. Ao que apurou o Observador, Mário Vaz Maia terá contribuído na partilha dos vídeos, mas não terá gravado nenhum dos conteúdos. Entre os 15 agentes detidos ontem estará ainda um chefe da PSP e um polícia que cumpria serviço no aeroporto de Lisboa, onde foi interceptado pelos colegas responsáveis pelo caso. Olhando para o total dos arguidos, há também a certeza de que uma significativa maioria passou pela Esquadra do Rato ou do Bairro Alto, em Lisboa, onde se centraram as primeiras buscas. E Carlos, as primeiras detenções relacionadas com o caso foram feitas em julho do ano passado. Altura em que foram detidos 2 agentes da PSP de 23 e 26 anos por suspeitas de atos de tortura e violação na Esquadra do Rato. Em janeiro deste ano, o Ministério Público deduziu a acusação contra os 2, que vão ter de ir, entretanto, a julgamento. Estão em prisão preventiva, atualmente no estabelecimento prisional de Évora. Em março deste ano foram detidos mais 7 polícias, que também ficarão em prisão preventiva. Ontem foram detidas mais 16 pessoas, tal como aconteceu na primeira. Na segunda e na terceira intervenção das autoridades neste caso, a polícia não fecha a porta a mais detenções. E o que é que está exatamente em causa nestas investigações, Carlos? Sabe-se que terão começado pelo menos em maio de 2024 a partilha de vídeos com conteúdos violentos, agressões praticadas no interior das próprias esquadras. Circularam pelo menos durante um ano entre grupos de WhatsApp onde chegavam a estar largas dezenas de agentes da PSP. Aliás, uma fonte desta força de segurança explica ao Observador como o WhatsApp se foi transformando nestes casos numa plataforma de partilha, visualização de violações, atos de humilhação e agressões físicas contra cidadãos, na maioria imigrantes e em situação vulnerável. Os comunicados oficiais da Polícia de Segurança Pública sobre o caso seguem sempre a mesma linha, referem-se a diversos crimes, incluindo tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas. Carlos Pedro, com os detalhes da investigação aos alegados casos de tortura na Esquadra do Rato, apesar da maioria das vítimas ser de origem estrangeira, o Ministério
Ministério Público não menciona, por enquanto, qualquer motivação racial na origem dos crimes de que são suspeitos estes agentes da PSP. Este é um trabalho que está em destaque no Observador e que é assinado pelos jornalistas Miguel Pinheiro Correia e Pedro Rainho. O tema também vai estar em destaque esta manhã no Explicador. A UGT vai reafirmar as propostas que tem apresentado ao longo dos últimos meses na reunião da Concertação Social de amanhã. Rejeita por isso o repto lançado há 2 semanas pela Ministra do Trabalho. Que queria medidas concretas por parte da Central Sindical, mas o Observador sabe que o secretário-geral da UGT já reuniu com o Secretariado Executivo e decidiu não levar novas propostas para o encontro de amanhã, uma posição que já tinha sido, de resto, expressada por Mário Mourão na última semana. Maria do Rosário Palma Ramalho queria que a UGT levasse à reunião de amanhã uma nova versão que considerasse viável para negociar, para que o documento seguisse para o Parlamento com uma rede de suporte maior. Já os patrões fazem hoje um último apelo à Central Sindical para que aprove a proposta do Governo. A CIP considera que o pacote laboral vai beneficiar os trabalhadores. A Confederação Empresarial de Portugal convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa esta manhã em que vai detalhar, ponto por ponto, as razões por que considera benéficas um acordo em torno da proposta atual do Governo. Garante que não só não reduz, como até beneficia os direitos dos trabalhadores. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, diz que quer evitar o desperdício de meses de trabalho entre os parceiros sociais. Alerta também para os riscos de deixar a decisão para um Parlamento onde podem surgir propostas que ponham em causa a sustentabilidade económica. E Pedro Passos Coelho critica uma dessas propostas. Considera absurda e irrealista a ideia do Chega de baixar a idade da reforma. Foi numa intervenção à porta fechada para estudantes da nova SBE. De acordo com fontes ouvidas pela agência Lusa, o antigo primeiro-ministro reiterou que o governo está a demorar demasiado tempo a mostrar resultados, mas apontou a tentativa de reforma da lei laboral como uma exceção. Passos Coelho lamenta que o executivo esteja isolado no processo e deixa duras críticas à proposta do Chega, que admitiu que só viabiliza o pacote laboral no Parlamento se a idade da reforma baixar. Ora, o social-democrata fala em populismo em excesso, lembra que tem defendido acordos dentro do espaço não socialista, mas afirma que nem os socialistas têm coragem de apresentar esta proposta. Donald Trump anuncia a suspensão do Projeto Liberdade. O presidente norte-americano quer dar espaço aos esforços dos Estados Unidos para finalizar um acordo com o Irão. O Projeto Liberdade é uma iniciativa de Washington para ajudar os navios retidos a sair do Estreito de Hormuz. Fica agora em pausa por um curto período para que possa ser finalizado e assinado um acordo com o Irão. É o que escreve Donald Trump na rede Truth Social. Apesar da iniciativa ter sido lançada esta segunda-feira, o líder da Casa Branca diz que tomou a decisão com base num pedido do Paquistão e de outros países e também no facto de terem sido registados grandes progressos no sentido de um acordo definitivo com os representantes de Teherão. Mas, Carla, pouco antes do anúncio de Donald Trump, o secretário de Estado norte-americano explicava, lá está na última noite, que a guerra estava a entrar numa nova fase. Foi poucas horas antes desta publicação de Trump, Marco Rubio deu uma conferência de imprensa na Casa Branca em que garantiu que os fins da operação, entretanto suspensa, são unicamente defensivos. As Forças Armadas norte-americanas estão a mobilizar os meios necessários para alargar este escudo defensivo à navegação comercial. Mas que não haja dúvidas, isto é uma operação defensiva. Se não forem disparados tiros contra nós, nós também não vamos disparar. Mas se formos alvejados, vamos responder com eficiência letal. Estas forças já destruíram, como referi, 7 lanchas rápidas iranianas que não acataram os nossos avisos. São alvos fáceis e pelo menos 10 marinheiros civis morreram na consequência disso. O secretário de Estado norte-americano afirma que se o Irão perseguir o caminho da diplomacia, os resultados para o país vão ser positivos. Já do lado do Irão, o país diz que é impossível aceitar as exigências dos Estados Unidos com vista a um acordo de paz. É pelo menos este o entendimento do presidente iraniano, que sublinha que Teherão continua a receber ameaças por parte dos Estados Unidos e acusa o país de seguir uma política de pressão máxima, ao mesmo tempo que espera que o Irão ceda a exigências unilaterais dos norte-americanos. Olhamos também para o conflito na Ucrânia. Marco Rubio falou ao telefone com o homólogo do Kremlin, Sergei Lavrov. É o que indica o Departamento de Estado dos Estados Unidos num comunicado. Numa curta nota, pode ler-se apenas que o chefe de diplomacia norte-americana teve uma chamada telefónica com Sergei Lavrov, em que discutiram as posições dos países em relação à guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente. Na última noite, 22 pessoas morreram na Ucrânia, vítimas de ataques russos, isto depois de anúncios de tréguas entre os dois países. Do
Do lado da Ucrânia já está em vigor um cessar-fogo. A Rússia anunciou também uma pausa entre sexta e sábado, a propósito das celebrações do Dia da Vitória. A pausa da Rússia está marcada para os dias 8 e 9, quando Moscou celebra precisamente o Dia da Vitória. A Organização Mundial de Saúde está a tentar localizar os mais de 80 passageiros a bordo do avião em que seguia uma neerlandesa infectada com antavírus. A mulher de 69 anos saiu de Santa Helena num voo para Joanesburgo, na África do Sul. Acabou por morrer com este vírus no hospital no último dia 26 de abril. A Organização Mundial de Saúde entende que há indícios de contágio e quer, por isso, localizar todas as pessoas que partilharam o voo com esta mulher. A diretora interina do Departamento de Prevenção e Preparação da OMS suspeita de transmissão de pessoa para pessoa entre pessoas com contacto muito próximo. São agora 7h10. Carla, que outras notícias destacas esta hora? O Presidente da República começa hoje uma visita de 2 dias à Itália. É a segunda deslocação ao estrangeiro do chefe de Estado. António José Seguro vai participar numa cerimónia do Instituto Universitário Europeu em Florença. Amanhã vai também encontrar-se em Roma com o Presidente italiano Sérgio Mattarella. Marcelo Rebelo de Sousa participa hoje nas comemorações dos 52 anos do PSD, ao lado de Luís Montenegro. É a primeira iniciativa partidária em que participa desde que deixou o Palácio de Belém. A iniciativa está marcada para as 6 da tarde. É anunciada como uma homenagem à militante número 2 do PSD, Conceição Monteiro. Está encontrado o primeiro finalista da Liga dos Campeões. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1-0 em Londres e carimbou assim a presença na final de Istambul. Hoje vai ficar a conhecer o adversário. Será o PSG ou Bayern de Munique. A meia-final em Paris está marcada para as 8 da noite. Na primeira mão, a equipa francesa venceu por 5-4. E vamos olhar ainda para os destaques da Met Gala. Vocês acompanharam a edição deste ano? Não. Olharam para os vestidos? Não, o Paulo sim. O Paulo sim. Está-se para tirar ideias. Sempre de bloco na mão e de lado. Sempre a olhar para a passadeira vermelha. Houve um grande destaque. Um dos vestidos mais comentados da edição deste ano da Met Gala é de Emma Chamberlain, uma influencer norte-americana. E o designer do vestido é o quê? Português. Uma obra portuguesa, portanto. Uma obra não sei como é que era o vestido. portuguesa. Foi influenciado por Monet e Van Gogh, assim, com uma espécie de pinceladas. O designer é o português Miguel Castro Freitas, foi ele o criador da peça. É um vestido que, segundo diz o autor, demorou 40 dias a fazer, são mais de 150 metros de tecido e ainda teve de secar 4 dias antes da gala, porque de facto tem muita cor, muita pincelada e é um dos vestidos mais falados então da noite. Temos de ir ver. É possível espreitar os restantes looks, não só este das celebridades do Met Gala, num artigo do Observador, que está assinado pelo jornalista Sami Fiates. Portanto, é espreitar, estão lá todinhos. Estão lá, nomeadamente este. E este é de ver, este tem destaque. é mesmo interessante. Vamos espreitar, Vamos ver. Vamos ver.